Quero parabenizar você pelo interesse que você está tendo nesse curso e eu tenho certeza que de alguma forma você está sendo beneficiado, ajudando a compreender a formação do texto bíblico. Nesta fase do nosso curso, nós estamos estudando a história da formação da Bíblia. Na aula anterior, a gente viu a escrita antiga e descobrimos que a escrita babilônica e egípcia, tanto uma quanto outra, eram escritas muito complexas, difíceis, não eram populares, eram escritas de uma elite, por isso desapareceram, né? Elas hoje podem ser entendidas, mas não se sabe como estas línguas eram faladas. A Bíblia foi escrita numa língua alfabética, na língua hebraica. Os críticos criticavam, dizendo que Moisés não poderia ter sido o autor destes livros, porque ele escreveu cerca de 1500 anos antes de Cristo, e segundo eles a escrita alfabética tinha sido inventada 500 anos depois pelos fenícios por volta do ano 1000. Até que no início do século passado, descobertas arqueológicas na região da Península do Sinai trouxeram à luz, à tona, uma escrita alfabética anterior à escrita alfabética fenícia, uma escrita desenvolvida pelos cananitas, pelos semitas da região. E o mais interessante é que era exatamente a grafia da língua que o povo de Deus falava lá no Egito, porque quando Abraão e seus descendentes peregrinaram pela região e pelas terras de Canaã, eles aprenderam esta língua e passaram a usá-la como língua coloquial do dia a dia. Quando Moisés, o servo do Senhor, por circunstâncias, acabou indo parar lá, exatamente ali na região de Mídian, da Península do Sinai, vivendo por 40 anos, ele entrou em contato com essa forma simples de escrever e começou a escrever o texto bíblico. E o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, por volta do ano 1500 anos antes de Cristo. Agora nós vamos estudar nesta aula, também através de uma visão panorâmica mais significativa e importante, as línguas que aparecem na Bíblia. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção e a iluminação do Senhor? Nosso Pai, vamos continuar nossos estudos, agora especificamente teremos uma aula sobre as línguas da Bíblia e rogamos a iluminação, a bênção, a direção do Senhor. Continua conosco, ajuda-nos a crescer na compreensão e na confiança da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o hebraico, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita nesta língua, a língua hebraica. Geralmente chamado de hebraico antigo, para distingui-lo do hebraico moderno. Existem algumas diferenças estruturais no hebraico bíblico, o hebraico antigo, e no hebraico moderno. Então, a maior parte da Bíblia, sobretudo a maior parte do Antigo Testamento, foi escrito na língua hebraica. Abraão é a primeira pessoa nas Escrituras a ser chamado de o hebreu, lá em Gênesis capítulo 14, verso 13. E esta palavra significa o estrangeiro, o imigrante. Abraão foi apelidado, pelos habitantes de Canaã de o estrangeiro, o hebreu, o estrangeiro. Consequentemente, os seus descendentes, os descendentes de Abraão, foram chamados de hebreus. Isso aparece lá em Gênesis, capítulo 40, verso 15, capítulo 43, verso 32 e lá em Êxodo, capítulo 2, verso 11. De igual modo, a língua que usavam passou a ser chamada de língua hebraica. A língua hebraica, a língua dos hebreus. O termo bíblico usado para a língua falada pelos israelitas do Antigo Testamento é a língua de Canaã. Isso aparece em Isaías, capítulo 19, verso 18. E também aparece uma outra expressão, a língua judaica. Isso aparece lá em 2 Reis, no capítulo 18, verso 26, e em Neemias, capítulo 13, verso 24. Então, a língua hebraica, ela não se originou com os judeus, mas com os habitantes da Palestina. Quem eram eles? Os cananeus. E foi adotada pelos descendentes de Abraão quando eles se fixaram na terra prometida.
Então os cananeus, eles falavam hebraico, que não se chamava de hebraico. Esse cognome, esse nome foi dado porque Abraão recebeu esse apelido, o hebreu, né, o estrangeiro, e seus descendentes passaram a ser chamados de hebreus. Como eles passaram a falar a língua dos cananitas, logo a língua passou a ser chamada de língua hebraica. Abraão falava o aramaico, mas vivendo com os cananeus, ele adotou a língua deles, o mesmo fazendo os seus descendentes. Provavelmente você tenha ancestrais que vieram para o Brasil. O Brasil recebeu muitos estrangeiros no século XIX, no início do século XX, né? Eles vieram para cá, continuaram muitos deles falando a língua original, né? A língua dos povos de onde eles vieram para cá, mas eles aprenderam a língua que era falada aqui no Brasil. E seus descendentes assimilaram a língua brasileira, né? A língua portuguesa, que hoje é chamada de língua brasileira. E muitos deles nem sabem falar mais a língua de seus antepassados. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Meus bisavós vieram da Alemanha. Falaram alemão. Meus avós falavam alemão. Minha mãe ainda falava um pouco de alemão. Entendia mais do que falava. Mas nós não sabemos falar alemão. Assimilamos a língua. Isso em quanto tempo? 100 anos, mais ou menos. Os meus ancestrais vieram para o Brasil 100 anos. Eles vieram no início do século XIX. Isso aconteceu com os israelitas. Abraão falava o aramaico, ele vivia na região da Mesopotâmia. Quando ele começou a peregrinar ali na região da Palestina, ele e seus descendentes assimilaram a língua dos cananitas e esta língua passou a ser conhecida como a língua hebraica. As formas gramaticais desta língua, elas são muito curtas, elas são muito simples, né? Por isso, na maioria dos casos, o texto hebraico emprega a metade das palavras usada na tradução, por exemplo, para a língua inglesa. Quer ver um exemplo? Olha que interessante isso aqui. O Salmo 23, por exemplo, ele tem 57 palavras em hebraico. Mas veja, 103 em espanhol, 105 em português, 122 palavras em inglês. Perceberam? O dobro. O dobro. Jó capítulo 30, verso 22, tem só 6 palavras em hebraico, mas 14 em português e 18 palavras em inglês. Deu para perceber? Quando o livro de Samuel foi traduzido para o grego, por exemplo, foi necessário 2 rolos. É por isso que nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Eis a razão desses livros terem sido divididos. Quando se traduziu, houve necessidade de 2 rolos, porque não cabia mais num só. Então a língua hebraica é uma língua muito simples, né? Ela é uma língua muito forte na forma de se expressar. Talvez seja isso a razão pela qual Deus conduziu o seu povo para falar essa língua e para ser a língua da transmissão das orientações e da revelação de Deus. Outra língua que aparece na Bíblia é a língua aramaica. Existem apenas poucos capítulos dos livros de Esdras escritos nesta língua aramaica. Por exemplo, o capítulo 4, do verso 8 até o capítulo 6 ao verso 18. Lá de novo no capítulo 7 de Esdras, do verso 12 ao verso 26. Estas seções do livro de Esdras, elas estão escritas na língua aramaica. Lá em Daniel, no capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28. Então, uma seção relativamente grande do livro de Daniel também está escrito na língua aramaica. Talvez porque Daniel estivesse em Babilônia e Babilônia era a língua, na região da Babilônia se falava a língua aramaica. Existe um versículo de Jeremias, o capítulo 10, verso 11, escrito em aramaico,
e uma palavra em Gênesis capítulo 31, versos 47. Estes versos aqui, essas seções, esses poucos capítulos do Antigo Testamento, foram escritos na língua aramaica. Ela é uma língua muito parecida com a língua hebraica, mais ou menos na mesma proporção assim, de semelhança que o português tem com o espanhol, mas são idiomas distintos e não dialetos. A Mesopotâmia foi o lar original do aramaico. E deste seu lar ao norte da Mesopotâmia, o aramaico se espalhou para o sul de toda a Síria e foi por estes trazido para a Palestina, pois os babilônicos eles seguiam o costume de transplantar os povos das nações subjugadas. Depois de terem vencido o reino de Israel, o reino do norte, eles trocaram as pessoas e as espalharam através de todo o seu território. Isso pode ser conferido por você em 2 Reis capítulo 17, 24, que menciona explicitamente que entre os povos trazidos para Samaria, a fim de repovoarem a terra devastada, encontravam-se aramaicos de Ramate. Então veja, quando os babilônicos dominaram aquela região, eles tinham o costume de transplantar os povos conquistados de um lado para o outro. Eis a razão por que os hebreus, os judeus, tinham grilos e conflitos com os samaritanos. Eles não consideravam os samaritanos um povo com sangue puro, né? Um sangue judeu, hebreu puro, mas uma mistura, justamente porque depois da destruição do reino de Israel, o reino do norte, pelos assírios, né? Eles misturaram os povos daquela região, fazendo com que os samaritanos, descendentes desses povos, já não fossem assim uma raça pura. Por isso que com facilidade o aramaico se espalhou naquela região. Dotada de grande poder de expansão, o aramaico então se tornou usual nas relações internacionais de toda a Ásia. E na própria Palestina propagou-se tão largamente que acabou vencendo o próprio hebraico. Existem evidências, por exemplo, de que o aramaico ele era preferido pelos assírios e babilônicos por ser mais simples do que a complicada escrita cuneiforme. Quando Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, lá no fim do século VIII a.C., os oficiais judeus que dominavam tão bem o hebraico quanto o aramaico, porque o aramaico era uma espécie de língua comercial, pediram ao general assírio que lhes falasse em aramaico. Isso está lá no livro de 2 Reis. É muito interessante a gente analisar esse texto. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, verso 26, diz que Eliaquim, filho de Euquia, Sebna e Joá, que eram israelitas e que moravam na cidade de Samaria e estavam recebendo pressão dos enviados de Senaqueribe, que tentava diminuir a garra, a força, a resistência dos habitantes de Samaria. Eles diziam o seguinte ao comandante da Síria: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Veja que interessante. O povo entendia o hebraico, mas não entendia o aramaico. Mas a elite, né, a administração da cidade de Samaria, eles entendiam o aramaico, falavam o aramaico. Então eles pediram aos oficiais de Senaqueribe que falassem em aramaico, para o povo não entender. E aí, se você continuar lendo, você vai perceber que o comandante diz assim: é exatamente isso que eu quero falar para o povo entender, porque vocês estão confiando aí no Deus de vocês, estão confiando no rei de Samaria. Senaqueribe é muito maior, ele vai destruir tudo isso aqui. Então veja, a língua aramaica ela começou a exercer uma pressão cultural sobre o povo de Israel. E ela acabou se espalhando da Babilônia
para a região da Palestina e outros lugares ali. Durante os 70 anos do cativeiro babilônico, os judeus acabaram assimilando a língua aramaica e eles esqueceram do hebraico. Acabaram adotando em seu lugar o aramaico, exatamente como o exemplo que eu dei. Quando nossos descendentes ancestrais, vieram para cá, os seus descendentes que somos nós acabamos esquecendo e nem aprendendo a língua de nossos antepassados. Assimilamos a língua e a cultura do lugar onde vivemos. E foi isso que aconteceu. Eles foram para o cativeiro babilônico, ficaram 70 anos lá no cativeiro babilônico, e quando eles voltaram de lá, eles estavam falando o aramaico. E isso a gente pode perceber claramente no livro de Neemias, no capítulo 8, versos 1 a 3. E depois no verso 8, eu quero destacar o verso 8, que diz assim: eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Então, quando eles retornaram do cativeiro babilônico, houve necessidade de uma reforma, Eles precisavam fazer algumas coisas, reajustar algumas coisas. E nesse contexto sentiram necessidade de ler o livro da lei, de ler a Bíblia, a Escritura. E eles convocaram o povo, Neemias convocou o povo e a Bíblia passou a ser lida. Só que a Bíblia foi lida em hebraico e a massa do povo já não entendia. Então houve necessidade de escribas fazerem uma tradução. Não só uma tradução para o aramaico, daquilo que era lido em hebraico, mas também uma explicação em aramaico. Por quê? Porque a massa do povo já não sabia falar o hebraico. Porque eles haviam aprendido uma nova língua durante o período do cativeiro babilônico. Foi aí, nesse período, que surgiram os Targums. Esta palavra Targums significa interpretação. E Targum é o nome dado às traduções parafraseadas e interpretativas feitas de forma oral do hebraico para o aramaico. Com o passar dos anos, o que era feito oralmente passou a ser escrito, surgindo uma série de Targums, dos quais alguns chegaram até nós e são conhecidos aí na crítica textual, como por exemplo o famoso Targums de Onkelos. Então veja, é bom você entender bem isso aqui, isso é muito importante. A língua aramaica, ela é a língua dos babilônicos, E existe na Bíblia algumas pequenas porções escritas na língua aramaica. Da Babilônia, ela acabou se popularizando, ela se tornou uma espécie de língua comercial e ela foi se expandindo. Na época em que o Império de Israel, o Reino de Israel do Norte, com sede em Samaria, quando eles foram destruídos pelos assírios, naquele período, a elite de Israel já falava o aramaico, também o hebraico. O povo, só o hebraico. Aí, no cativeiro babilônico, que ocorreu em 3 fases, 605, 588, 89, naquele período ali, certo? Quando Daniel foi levado para o cativeiro babilônico, depois Nabucodonosor levou 10.000 pessoas, 598, 597, e depois a destruição completa de Jerusalém, 586, 587 a.C., então em 3 etapas, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e levou o povo para o cativeiro. Eles ficaram cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. Um pouco desse povo retornou, a maioria acabaram ficando e morando em Babilônia, certo? Esta é uma história muito interessante do povo de Deus. Então, quando eles retornaram, eles já não sabiam falar o hebraico. Eles assimilaram a língua aramaica, a língua de Canaã. E aí, quando Neemias precisou orientar o povo na escritura, ler o livro da lei, o livro era lido, fizeram uma convocação, o livro era lido, a Bíblia era lida em hebraico e alguém fazia a tradução para o aramaico. Aliás, sim, para o aramaico. E essa tradução, ela era também uma espécie de explicação, de interpretação em aramaico do que estava sendo lido. Inicialmente isso era feito oralmente e depois até houve alguns escritos, E estas traduções interpretativas do texto bíblico em hebraico para o aramaico
passou a ser chamado de Targums, que significa interpretação. O aramaico foi a língua usada por Jesus. Jesus usava o aramaico e a gente deduz isso por algumas informações que aparecem no texto bíblico, no livro de Marcos, por exemplo, capítulo 5, 41, 7, 34, 15, 7, 34 e 15, 34 também, onde Jesus usa expressões da língua. Outra razão que justifica porque era a língua falada pela maioria das pessoas nos dias de Jesus. Esta é uma evidência de que Jesus falasse o aramaico, porque era a língua coloquial e comum das pessoas dos seus dias. E porque foi a língua falada pelas primeiras comunidades cristãs, exatamente eles falavam a língua aramaica. Segundo alguns estudiosos, Jesus falava o aramaico na conversação diária, mas no ensino público e nas discussões com os fariseus, ele também usava a língua grega, que era o koiné, a língua popular e comum do povo. Na Ásia Ocidental, o aramaico se difundiu largamente então, assumindo naquela região e naquele tempo o mesmo papel que o inglês exerce hoje em nossos dias. Então, muitas pessoas têm na língua inglesa a sua segunda língua. Era uma língua comercial. E isso aconteceu com o aramaico nos dias de Jesus. Era uma língua popularmente falada, conhecida pelas pessoas e certamente Jesus, os discípulos. E nós sabemos que a igreja cristã primitiva falava o aramaico. As escrituras, então, lá na sinagoga agora, na época de Cristo, elas eram lidas em hebraico, mas muitas pessoas, especialmente mulheres, não podiam entendê-la. Então, havia o costume dos que liam nas sinagogas traduzirem para o aramaico as passagens lidas. Os eruditos eram capazes de fazer isso, né? Então, a Bíblia era lida em hebraico, na língua original, e aí traduzida, explicada por quem tinha feito a leitura, na língua aramaica para que as pessoas pudessem entender. Essa língua aramaica ela acabou desaparecendo sob o impacto cultural do grego e do latim, e hoje ela cede espaço ao árabe, correndo o risco de desaparecer como língua falada, pois hoje ela é usada em algumas povoações da Síria e ela é conhecida como siríaco. Ok? Deu para você entender então? A língua aramaica aparece em pequenas seções no texto bíblico, mas ela exerceu uma influência muito grande no povo de Deus por causa do cativeiro e do contato que o povo de Deus teve com os babilônicos nesse período. Outra língua da Bíblia é a língua grega. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, língua para a qual também foi traduzido o Antigo Testamento hebraico, que recebeu o nome de Septuaginta, a tradução dos 70, né? A primeira tradução oficial da Bíblia hebraica para o grego recebeu o nome de Septuaginta, a tradução dos 70. Esse termo, koiné, ele designa a língua grega comum, a língua que era falada pelo povo entre os anos 330 a.C. até mais ou menos 330 depois de Cristo. Mais ou menos nesse período, a língua que o povo falava, o grego comum, é designada por essa expressão, o grego koiné, o grego comum, o grego do povo. E foi nessa língua que o Novo Testamento foi escrito. A Epístola aos Hebreus, alguns trechos da linguagem de Paulo e da linguagem do Evangelho de Lucas e do livro de Atos foram escritos num grego koiné um pouco mais literário, um pouco mais rebuscado, enquanto outros escritos do Novo Testamento pertencem a uma língua mais vulgar, a um grego koiné mais vulgar e mais popular. A palavra que designa, que caracteriza o grego do Novo Testamento é a palavra simplificação. Embora a gente consiga encontrar, como já mencionei, grego
na Bíblia, no Novo Testamento, bem mais rebuscado do que o grego comum. O Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas emprega 250 palavras novas no seu Evangelho e mais ou menos 500 palavras novas no livro de Atos. A linguagem mais pobre e menos aprimorada quanto ao seu estilo no Novo Testamento é a de Marcos e de João, especialmente no Apocalipse. Lá no livro do Apocalipse, existem muitas violações dos padrões, dos cânones da gramática grega. Deus usou um homem muito simples, o apóstolo João, para escrever grandes ideias e grandes coisas. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas de João, pequenas cartas mais significativas, e o livro do Apocalipse. E João era um homem simples e a sua forma de escrever era simples, era super comum. Uma pessoa que consiga ler o grego, ele vai perceber na escrita, nos textos escritos por João, um grego muito comum, sabe, uma espécie de português acaipirado, assim, entendeu? Como se um caipira, uma pessoa muito simples, muito comum, fosse escrever. Assim João escreveu o grego. Deus usou João do jeito que João era. E ele escreveu do seu jeito, da sua forma, usando a sua maneira de se expressar. Viu que legal isso? Foi dessa forma que Deus inspirou João. O Espírito Santo podia ter ensinado João a escrever num grego erudito. João, essa forma de escrever essa palavra, a gramática está errada aí, João. Não é assim que se escreve, arruma esse negócio. Não, o Espírito Santo deixou João transmitir as grandes ideias da palavra de Deus da sua forma, da sua maneira, com a maneira como ele falava. Claro que João recebeu assessoria do Espírito Santo, por isso as ideias de João são as ideias de Deus e a palavra de Deus, mas transmitidas da sua forma, da sua maneira. Já Lucas era um médico, um homem culto. Lembra que ele fez uma pesquisa e como resultado dessa pesquisa, ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. O grego de Lucas é um grego refinado, embora koiné, um grego simples, mas refinado, aparecem muitas palavras novas. Percebe-se que era um homem culto, erudito. Da mesma forma, os escritos de Paulo. O apóstolo Pedro chega a dizer que os escritos de Paulo são difíceis de entender, porque Paulo era um filósofo. Paulo tinha estudado aos pés de Gamaliel, né? Paulo falava fluentemente o grego, falava o hebraico, provavelmente o aramaico e até o latim. Há evidências disso, era um homem culto. Deu para você perceber como Deus usa as pessoas do seu jeito, da sua maneira? Vamos fazer um replay? Olha aqui, existem 3 línguas básicas que aparecem na Escritura. A língua hebraica, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Pequenas porções do Antigo Testamento estão na língua aramaica. E o Novo Testamento na língua grega. Um grego koiné, um grego simples, né? Um grego do povo, para que o povo pudesse entender. Para que o povo pudesse ter acesso às revelações e às orientações de Deus. Este é o nosso Deus, que está interessado em que um grupo muito grande e maior de pessoas conheçam a revelação, as instruções, as verdades que Ele, por amor, revelou acerca de si mesmo para que nós, e o povo em geral, e todas as pessoas que quiserem, possam alcançar a salvação. Muito bem. Encerramos aqui esta aula sobre as línguas da Bíblia e a nossa próxima aula vai ser sobre os materiais da escrita. Perceberam? Na penúltima aula que tivemos, nós falamos sobre a escrita. Havia escritas muito difíceis, muito complexas, não populares. Não foram estas formas de escrever que Deus usou para escrever a sua palavra. Deus usou um homem culto que no momento certo entrou em contato com uma forma de escrever simplificada,
da língua que seu povo falava, uma língua alfabética, e este homem Moisés, por volta de 1500 anos antes de Cristo, escreveu o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o livro de Jó. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, exatamente esta língua, a língua de Canaã, a língua semítica, a língua que os descendentes de Abraão, os hebreus, aprenderam, e por isso, porque Abraão foi apelidado pelos cananitas de o estrangeiro hebreu, os descendentes de Abraão são chamados de os hebreus, e a língua que eles falam, que era a língua cananita que eles aprenderam e que assimilaram e que absorveram, passou a ser chamada de língua hebraica. É com esta língua, a maior parte, a grande parte, a maior quantidade de material do Antigo Testamento foi escrito. Pequenas porções na língua aramaica. E o Novo Testamento na língua grega. O grego, que era uma língua popular, uma língua comum, uma língua internacional da época, né, em que Jesus viveu, os apóstolos viveram e pregaram. Graças a Deus, Deus agiu desta forma e por isso nós temos a sua palavra em nossas mãos. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam, materiais da escrita. Que Deus continue abençoando você na compreensão dessas instruções que eu considero muito importantes para a gente conhecer a história da formação do texto bíblico e confiar mais na Bíblia como a palavra revelada do Senhor, porém na linguagem humana. Que Deus te abençoe.